Olá, eu sou a Ariana. Vou falar sobre os danos aos humanos, os sintomas, tratamento e formas de prevenção. Bom, a Cronobacter sakazaki, ela implica em infecções graves em pacientes pediátricos, principalmente os pacientes prematuros, podendo evoluir a sepse ou meningite, principalmente. Em adultos podem ser afetados também, embora os casos nessa faixa etária eles tendam a ser bem leves. Porém, pacientes, por exemplo, idosos e imunossuprimidos, eles podem ocasionalmente sofrer doenças graves causadas por essa bactéria do sistema nervoso central. Além da sepse e da meningite, o paciente pediátrico ele pode vir a desenvolver a enterocolite necrosante, que é uma doença exclusiva de recém-nascidos e lactentes. Ela ocorre quando as bactérias se alojam no trato gastrointestinal do hospedeiro. No caso da septicemia, que eu citei anteriormente, são infecções sistêmicas e da corrente sanguínea. Elas são comuns em pacientes suscetíveis, principalmente bebês prematuros e imunodeficientes. A Cronobacter sakazaki e a Cronobacter malonaticus. Elas representam os isolados clínicos relatados na maioria dos casos de infecção em todas as faixas etárias, né? Sejam elas mais graves ou não. Em adultos, como eu citei anteriormente, né, a maioria deles apresenta sintomas de intensidade leve ou moderada que não requer um tratamento intensivo. Em relação aos sintomas da doença, né, a gravidade deles ela vai depender da faixa etária afetada, do status imunológico do paciente e do sistema que foi afetado. Por exemplo, em pediatria, em recém-nascidos e lactentes que consumiram fórmulas de leite contaminado, a sintomatologia é mais grave, né, na grande maioria dos casos. Os primeiros sinais de doenças podem ser inespecíficos, como febre, um choro inconsolável, inapetência, irritabilidade. E após 72 horas desde o início, né, desses sintomas, ela tende a piorar e passa a ser considerada uma sepse. No caso das infecções no sistema nervoso central, o primeiro sinal de gravidade são as convulsões. Às vezes, elas são difíceis de diagnosticar, segundo estudos, porque não são geralmente tônico-clônicas, como nos adultos. Os bebês ficam fissurados, a fontanela se protrai, se contrai, o estado comatoso deles aparece e, se não for tratado, acontece a morte, né, ou sequelas bem graves. No caso da enterocolite necrosante, ela é uma condição espetacular, excepcional, né? Ela começa com a rejeição de comida e vômito sem náusea. Em seguida aparece febre, distensão abdominal e as alças intestinais elas são atraídas pela parede abdominal. O bebê parece tóxico, com uma coloração de terra da pele dele, né? E finalmente os intestinos eles são perfurados e o risco de morte é assim altíssimo, mesmo que seja realizado cirurgia. No caso dos sintomas em adultos, a maioria dos adultos apresenta sintomas leves, né, ou moderadas, que não requer nem tratamento intensivo, sendo só antibióticos orais suficientes. Os problemas mesmo, no caso dos adultos, eles acontecem nos pacientes idosos e nos imunodeficientes, né? Então, que ficam mais suscetíveis, né, à doença, a desenvolver a forma grave. As infecções nesses pacientes, elas podem afetar o sistema gastrointestinal, urinário, nervoso, a pele. Os sintomas mais frequentes eles são febre, diarreia, dor abdominal, disúria, vômito, dor de cabeça, tontura, convulsões e coma. Também é possível encontrar lesões na pele que sirvam de portal, né, de passagem para essas bactérias. A septicemia
tende a ser o quadro mais temido, né, pelos adultos. A infecção do sangue, ela promove a semeadura do germe em qualquer região do organismo, podendo levar a um quadro clínico difícil de tratar. Os pacientes sépticos, eles apresentam insuficiência de múltiplos órgãos, com insuficiência renal, hepática e respiratória, né, com alto risco de consequências fatais, que é levar mesmo à morte. Em relação ao tratamento e formas de prevenção, o tratamento ele é baseado na gravidade da doença, nos sistemas que foram afetados do paciente. Todos os pacientes que são acometidos pela forma grave por Cronobacter sakazaki, eles devem ser permanentemente hospitalizados e monitorados. E aí o manejo terapêutico, né, da doença, ela inclui, no caso, os antibióticos, com a combinação da ampicilina e da gentamicina, que mostrou, segundo estudos, mostrou resultados positivos, como o tratamento antimicrobiano contra Cronobacter sakazaki. Só que o surgimento de cepas resistentes a esses antibióticos, eles têm forçado médicos a usar as cefalosporinas de novas gerações e maior espectro, e outros aminoglicosídeos ou carbapenêmicos. A maioria dos pacientes internados, eles não toleram o tratamento via oral, né? Eles devendo receber hidratação e nutrição parenteral. Protetores gástricos e antieméticos também são indicados, né, para aliviar os desconfortos que ocorrem no trato gastrointestinal. Os pacientes gravemente, né, doentes e sépticos, eles podem necessitar de ventilação também assistida e revisão contínua. Em relação à prevenção da doença, ela é essencial, né? A profilaxia é essencial para evitar a infecção por Cronobacter sakazaki. Para todos os antecedentes epidemiológicos relativos a essa bactéria, a OMS e a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e a OMS, no caso, é a Organização Mundial da Saúde. Elas publicaram várias recomendações para os fabricantes de fórmulas lácteas, né, para crianças, que são a fonte de contaminação. Mais importante em relação à preparação dessas fórmulas, que deve ser com água em temperatura acima de 70 graus Celsius. Não preparar as fórmulas de antemão, né, com antecedência, para minimizar o tempo de armazenamento. Se for necessário armazenar o leite, para fazer em refrigeradores com temperatura abaixo de 5 graus centígrados. E basicamente é isso. São as recomendações, elas são principalmente em relação a essas fórmulas, né, que pelos relatos e segundo estudos que já foram feitos até hoje a respeito da doença, a grande maioria dos pacientes são pediátricos, né, que desenvolveram a forma grave da doença, eles foram contaminados através das fórmulas, né, que eles recebem e que estavam contaminadas já, no caso, com essa bactéria. Essas foram as nossas referências e muito obrigada.